mas para a que estava aflita não haverá escuridão. Nos primeiros tempos, ele envelheceu a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos fará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na terra da profunda escuridão resplandeceu a luz. Tu multiplicastes este povo, a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como que se alegra na ceifa, e como se exultam quando se repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo da sua carga e o bordão do seu ombro, como é o cetro do seu opressor, como no dia de Midian. Porque todo o calçado daqueles que andam no tumulto, ou na guerra, ou na batalha, toda a capa revolvida em sangue, serão queimados, servindo de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estará sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. No aumento do seu governo e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o estabelecer e o fortificar em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Amém. Querido Deus, quando meditamos nesses pequenos pontos esclarecedores da Tua Palavra, quando nos deixamos atingir por estas verdades tão extraordinárias, tão esclarecedoras, nós nos colocamos diante de Ti, ó Deus vivo, abertos para o Teu Espírito e fechados para toda e qualquer ação maligna e toda comunicação que proceda do mal contra a nossa vida. Nós queremos nos adentrar na luz da Tua Palavra e conhecer o Teu caminho, conhecer a Tua verdade, conhecer a vida que procede da Tua Palavra. Ó Deus vivo, poderoso, maravilhoso, Senhor dos céus e da terra, ajuda-nos nesta noite, traga-nos revelação, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. São um momento deveras importante, porque nós comemoramos hoje o dia do nascimento de Jesus. Toda a terra comemora essa data, esse momento histórico, e que o Natal se apresenta. Mas o Natal, essa correria, essa pressa, essa agitação, a gente anda aqui no centro desta cidade, ou de qualquer cidade, e a gente vê esse movimento, um movimento que se expressa através da agitação dos homens. Mas é um momento também especial para nós pararmos e termos uma reflexão sobre o que é Natal. O Natal nada mais é do que uma manifestação da verdade. E ele traz consigo uma obra libertadora, completamente cheia de presentes, repleta, na verdade, de dádivas.
porque foi num dia como esse que estamos vivendo hoje, que o nosso Salvador, ungido, adorado, preservado, veio e penetrou nesta terra. Temos tanta alegria, tanta fonte de prazer, de paz, e Ele é a razão da nossa esperança inabalável. Ele é a fonte de toda a alegria. Através dele nós podemos entender melhor a nossa vida e compreender melhor o nosso tempo. E através dele se alarga todo o entendimento daqueles que se aproximam dele e creem. Agora, esta palavra Natal significa onde ocorreu o nascimento. Temos uma expressão assim, poética, dizendo terra natal, cidade natal, que é lugar onde se nasce, onde se nasceu. Há uma expressão poética também dos campos natais. Essa é a expressão. Mas o que é interessante, queridos, é nós observarmos aqui no livro de Isaías, onde estou fundamentando esta palavra, porque Isaías foi um profeta que recebeu a maior medida de revelação sobre a pessoa do Messias. E um livro escrito por Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, das profecias que ele transmitiu no seu tempo e na sua época, são dezenas as manifestações pontuais de Jesus proféticas, isto é, são sinais que ele dera há mais ou menos 700 anos atrás, que haveriam de identificar o prometido, o Salvador, aquele que haveria de vir a esta terra. E é tão interessante esse texto. Eu estava hoje à tarde analisando, observando e fazendo uma que nós chamamos de teologia, uma exegese, um estudo mais aprofundado do texto. Nesta terra que fala aí Isaías, no capítulo 9, verso 1, é a terra de duas tribos, a terra de Naftali e a terra de Zebulon, que no tempo de Jesus era a terra da Galileia. Esta terra, no tempo de Jesus, era uma terra que estava debaixo, espiritualmente, de uma grande escuridão, porque esta terra fora tomada pelos assírios, e o povo de Israel, procedentes dessas duas tribos de Israel, foram levados cativos e trouxeram para esta terra muitos povos e se misturaram, poucos de Israel com outros povos, os costumes se misturaram, houve uma miscigenação dos povos. Então ali tornou-se um lugar de extrema escuridão espiritual, de grande tristeza, de grande angústia, de grande melancolia. E essa terra era realmente um lugar desprezível, um lugar de fama terrível para o povo de Israel, porque ali as duas tribos foram humilhadas, foram massacradas, foram anuladas, deixaram de existir em Israel. Então elas perderam-se, duas tribos de Israel naquele lugar. E exatamente Isaías está profetizando isso. Está falando que o Messias teria um ministério ali, e que o Messias traria uma luz sobre aquele lugar tenebroso e aquele lugar de trevas, e que o Messias, naquele lugar tão desprezado, tão rejeitado, ele traria restauração e glória. E esse lugar, querido, que quando falei no texto, caminho do mar,
O caminho pelo qual os assírios vieram a Israel e dominaram esta região é o mesmo caminho que o Messias fez, começando o seu ministério. E ele andou pelos mesmos lugares. Então tudo começou na Galileia dos gentios. E a gente percebe nessa visão profética de Isaías, que Isaías está dizendo que o cativeiro seria revertido, seria mudado, que o Messias andaria por aquela rota e a sua atividade seria restauradora, transformaria as trevas em luz. Queridos, que coisa tremenda, que coisa tremenda. O Messias, Jesus, começou o seu ministério ali, uma profecia de quase 1000 anos antes. Ali ele começou a pregar, e aquela terra, ela passa a ser chamada uma terra de luz, uma terra de restauração, porque através daquela terra, da Galileia, daquele lugar tenebroso, houve uma abertura de entendimento, houve a manifestação do Deus vivo sobre aquele lugar, e trouxe então Jesus, pela sua graça, pela sua misericórdia, através dali uma luz sobre todo Israel, e através de Israel todas as outras nações da terra foram alcançadas. Mas o primeiro povo, o primeiro lugar a ser atingido era, aos olhos dos filhos de Israel, na terra de Israel, o lugar mais deprimível, mais rejeitado, e ali se multiplicaria o povo e haveria grande alegria. São milhares de pessoas, historicamente falando, que se converteram ali naquela região, principalmente depois da ressurreição do Senhor Jesus, e o lugar que havia profunda tristeza, queridos, houve o Evangelho caiu, como cai uma água, e ele regou, como a água rega a terra, e ali esses que eram galileus foram atingidos pelo poder de Deus, primeiramente, e foram instrumentos, na verdade, de grande transmissão da palavra de Deus por toda a terra. Que coisa impressionante é a palavra de Deus. E aqui nesse texto que lemos também fala: porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles. Queridos, o jugo, o peso que está vinculado ao homem, uma linguagem espiritual, uma linguagem acertada, é a questão do mundo espiritual. Tudo está conectado, está vinculado às pressões do mundo, do mal, do nosso inimigo. Então, quando você chega no lugar e vê miséria, e vê extrema pobreza, ou também quando você chega no lugar e vê riqueza, mas vê uma condição distante de Deus no seu comportamento, que é também um sinônimo de miséria, de pobreza, a gente pode saber que ali não há Deus e há um jugo pesado. O pecado não é simplesmente uma ação comportamental. O pecado é uma escravidão espiritual que leva o homem a cumprir os desejos de Satanás. Mas Jesus quebrou esse jugo. Hoje nós sabemos que se nós abrirmos os nossos olhos nesse dia e nos envolvermos com a beleza do Natal, e nos envolvermos com a palavra de Deus, e levarmos a sério o que o Natal realmente quer dizer, a razão do Natal, as pretensões do Natal, a extensão do Natal. Então esta palavra Natal, lugar de nascimento, em profundidade, vai nos levar a 3 pontos que eu quero esclarecer para você. Nós vamos fazer uma incursão nesta declaração e vermos 3 pontos que significam o Natal. Primeiro ponto, ele desceu. Queremos esclarecer isso. Segundo ponto, ele subiu. Terceiro ponto,
ele levou cativo o cativeiro. Então o Natal em profundidade, em primeiro lugar, ele desceu. Isso eleva o nosso entendimento sobre o Senhor Jesus numa posição altíssima. Ele na verdade, ele não nasceu. Na verdade, ele se manifestou. A realidade é o entendimento que Jesus sempre existiu. Como Jesus inspirou João pelo seu Espírito, que ele falou no princípio era o Verbo. Ele estava no princípio. Então erra grosseiramente quem pensa em Jesus a partir do Natal. Esvazia da data a sua beleza, e reduz o Senhor Jesus a simples uma criança. A ignorância humana leva a pessoa a ver Jesus como uma criança, como um menino. Mas na verdade a palavra nos apresenta algo muito assombroso sobre isso. Nos conta que Jesus desceu do céu 5 vezes no capítulo 6 de João, no verso 33, 38, 50, 51, 58. Os judeus ficaram confusos. O que Jesus dizia: eu desci do céu. Há uma declaração dos judeus, eles dizendo assim: não é este Jesus? Ó confusão, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai, a mãe? Como pois agora diz: desci do céu? Então o que aconteceu, pastor, no primeiro Natal, no momento do nascimento? Diz a Bíblia que o Verbo, que a palavra, que o comando de Deus, que a pessoa de Jesus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. O pré-existente Jesus se secularizou. Ele entrou no templo, ele se esvaziou. Diz a palavra que ele tomou a forma de servo, tornando semelhante aos homens. É exatamente isso que o apóstolo Paulo nos diz em Filipenses, capítulo 2, de 5 a 8, diz assim: tendo em vós aquele sentimento também que houve em Cristo Jesus, o qual subsistindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus coisa que se deve aferrar, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por esta razão Jesus sempre dizia: eu vim do Pai e entrei no mundo, antes de Abraão existisse eu sou. Então ser cristão é o entendimento em acreditar que Jesus desceu do céu. Marca a descida do Filho de Deus até nós, como é chamado por Isaías, o Emanuel, o Deus conosco. Outro entendimento é que ele subiu, não só desceu, mas ele voltou. Olha o que diz a palavra em Atos do capítulo 3, diz assim, Atos do capítulo 1: de fato, depois de haver padecido e depois de se apresentar vivo com muitas provas incontáveis, falando depois da ressurreição, aparecendo aos discípulos no espaço de 40 dias, foi assunto ao céu, à vista de todos. Ele subiu, ele voltou, depois de se apresentar com um corpo glorificado. Na verdade, Jesus veio à terra para tomar um corpo, para se tornar semelhante ao homem, para que o homem
pudesse ter uma canalização, para que o homem pudesse ter alguém que ele pudesse ter uma comunhão, para que alguém que ele pudesse entendê-lo. Jesus, quando veio à terra e quando viveu por aqui, ele passou por tudo aquilo que nós passamos, é incrível isso. Quando a gente estuda a vida de Jesus, em tudo ele foi tentado. Você não vai encontrar nenhuma área da vida humana que Jesus não fora tentado. Então ele vivenciou isso, e a ponto dele vivenciar cada situação adversa e tribulação que nós passamos, ele adquiriu experiência, no sentido de entender o homem, vivenciando as dores do homem, porém sem pecado. Ele hoje compreende melhor. Isso é algo que só advém da experiência. Uma pessoa que passa por determinada situação há de compreender melhor aquele que está vivendo aquela mesma situação. Então Jesus, como Deus, poderia ser acusado de alguém insensível. Deus poderia ser acusado de alguém que não compreendesse o homem e que fosse demasiadamente severo. Mas Jesus, como Deus, se fez homem para que nós pudéssemos nos alinhar, para que nós pudéssemos nos enxergar nele, e para que nós pudéssemos compreender que é possível, e que para que nós pudéssemos vencer, porque ele de fato venceu. E ele pega o corpo do homem que lhe foi dado, o corpo lhe foi dado, porque o corpo, quando é dado para uma pessoa, e todos nós recebemos um corpo, ele é permanente, ele é eterno. Você deve saber disso, que o teu corpo e o meu corpo são dádivas de Deus, que mesmo que a terra consuma, que o fogo consuma, mesmo que sejamos aparentemente esvaziados desta vida, a Bíblia diz que o corpo será refeito. Quando a alma e o espírito do homem estão preservados em algum lugar, a alma e o espírito do homem esperam o próprio corpo do homem, que será refeito, porque Jesus salvou também o corpo. Olha que coisa interessante, Jesus salvou também o corpo. Então, quando ele morreu e ele ressuscitou, o corpo dele foi salvo, foi glorificado, foi eternizado, foi imortalizado, como um dia nós seremos também. Eu só não sei se seremos mais magros, né? Se não seremos mais assim, mais bonitinhos um pouquinho, não sei, talvez na glória cada um vai refletir um outro tipo de beleza, outro tipo de manifestação, porque no céu haverá diferenças, e diferenças de galardão, de significação. Eu estava pensando, eu fui participar de um encontro de pastores, e tem pastores de todo o Brasil, de todos os lugares. Eu, ali conversando com um com o outro, eu fiquei impressionado com uma coisa: quantas pessoas vieram conversar comigo e quantos frutos nós já demos. Mas eu nem sei, nem sabia. A pessoa falou: pastor, aconteceu isso, aconteceu aquilo e tal, foi aquilo. E é muito frequente isso. E Deus aqui nos usa, e Deus aqui. Mas eu fiquei pensando, comparando isso na glória. Eu pensei, me parece que no céu vai ser mais ou menos assim. O nosso galardão será por aquilo que efetivamente nós fizemos na terra com relação às coisas de Deus, porque são os únicos valores que percorrem para a eternidade. Entende? Então, tudo que você cativa você na obra de Deus é algo que vai ficar preso como galardão. Diz Jesus o seguinte, que essa avaliação é tão forte que um copo com água que nós possamos servir a um servo dele,
já é motivo de galardão. Então ele vai trabalhar com isso mesmo. Interessante. Jesus, ele tomou o corpo. Queridos, ele tomou o corpo e ele subiu com este corpo. Isso é uma coisa inédita. Subiu às alturas. E pela primeira vez em toda a história, única vez, um homem se assentou, ele, como Deus, Filho de Deus. Ele desceu do céu, ele tomou o corpo, glorificou o corpo, e pela primeira vez, um homem, única vez, se assenta do lado do trono do Todo-Poderoso. Há um homem assentado lá. Há um representante de toda a nossa raça, a raça humana, e mais do que isso, o teu irmão, Jesus, ele, teu irmão, ele está sentado ao lado do Todo-Poderoso. Isso são palavras já proferidas. Por isso que a Bíblia é interessante, nós conhecemos, porque ela vai se auto-aplicando, e ela vai se auto-cumprindo, e ela vai falando, e os acontecimentos vão vindo. Como você pode observar aqui no Velho Testamento, fala desta descida como subida, e aqui diz assim, Deus falando no Salmo 110, usado aqui o profeta, diz o texto, disse o Senhor ao meu Senhor. Quer dizer, disse o Senhor Deus ao Senhor Jesus. O Senhor dizendo ao outro Senhor. Deus dizendo a Jesus. Olha aqui. Isso muitos anos atrás. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mas é lindo. É a mesma palavra que Deus diz quando ele sobe ao céu e fala assim, assenta. Todos os teus inimigos. Jesus fez muitos inimigos. Jesus nunca foi inimigo de ninguém. Mas há uma inimizade terrível no curso deste mundo contra esse Jesus, querendo rebaixá-lo, querendo aniquilá-lo. Mas essa aniquilação de Jesus, ela tem um efeito contrário, porque Deus faz da obra de Jesus na terra, que Satanás quis criar um escândalo e deixá-lo sozinho na cruz, algo que jamais se poderia imaginar. Nós estamos aqui há mais de 2000 anos falando dele, e ele cada dia mais vivo, mais poderoso, mais influente. Não há pessoa mais importante e que palavras são mais ouvidas da terra do que Jesus, nunca tendo escrevido um livro. Outros escreveram sobre ele. Então é maravilhoso nós sabermos que hoje ele subiu. E ele subiu, ele está à direita de Deus, não simplesmente está sentado à direita, mas ele está na governança com Deus, e ele é o nosso advogado. Ele é o nosso representante. Quando você contrata um advogado, eu tenho conhecido muitos advogados, o bom advogado fala, agora você fique tranquilo, eu te represento, eu falo por você, eu sou teu representante. Então Jesus está à direita do Pai e ele fala por você, fala, olha, Satanás te acusa, e Jesus fala, Pai, o meu sangue, eu morri no lugar dele. Então ele está lá por causa de nós. Outro ponto interessante que nós temos que observar sobre o Natal, esclarecer o que é o Natal, é que não só ele subiu, mas ele levou cativo o cativeiro. O Salmo 68, verso 18, o apóstolo Paulo faz um trocadilho em Efésios 4:8, usando e falando sobre este salmo, mas o verso 18 do Salmo 68 diz assim:
subistes às alturas, olha falando de Jesus, 1000 anos mais ou menos antes, levastes cativo o cativeiro, e recebestes dons dentre os homens, até dentre os rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Olha que coisa impressionante. Jesus, ele subiu, mas antes dele subir, ele também desceu ainda mais profundamente as regiões mais baixas. Não sei explicar, na eternidade nós vamos saber, mas a Bíblia diz que o inferno fica embaixo. Antes da ressurreição de Jesus e de levar cativo o cativeiro, todas as almas dos que morreram iam para o lugar que a Bíblia chama de Hades. Vamos dizer que é um lugar como se fosse um redondo, assim, um planeta. É um lugar. A Bíblia diz que é um lugar embaixo. O que aconteceu? Neste lugar há uma divisória, diz a Bíblia. Uma parte é um lugar de terrível sofrimento, que a Bíblia chama de inferno, ou Giena. Outro lugar, que é separado por um grande abismo, é chamado de paraíso, lugar de alegria, de paz. Então as almas daqueles que morreram, crendo no Messias, eram levadas pelos anjos ao paraíso. E as almas daqueles que morreram contradizendo, morreram mal, morreram como inimigos, eram levados pelos demônios a esse lugar chamado inferno. Você lembra da parábola do rico? Que Jesus conta isso, ilustrando, além de outros textos que falam sobre isso, Jesus conta uma parábola para dar uma ilustração ainda mais exata sobre este ponto. Ele conta que Abraão estava no paraíso, e este rico, que vivera esplendidamente na terra e que tiveram um coração duro, fora alguém orgulhoso, pedante, e não observava a misericórdia, não observava a bondade, ele vivenciara constantemente constantemente, não, pelo menos por um tempo, uma pessoa que passara necessidade. E este rico, ele morre e é levado para este lugar de tormento, e aquela pessoa que estava passando necessidade por aquele tempo morreu também, foi levado ao paraíso. Então existem dois lugares. Quando a Bíblia fala que ele levou cativo o cativeiro, ele não só desceu até o Hades, o inferno, a Bíblia diz que ele foi até o inferno, a parte de sofrimento daquele lugar, que ali estava o centro do governo do Satanás. E ali ele se manifestou como Deus e retirou, olha só, Satanás venceu Adão. Adão entregou a terra a ele, essa autoridade. Agora Jesus se fez homem e vai e vence Satanás na terra. Satanás não consegue deturpar a sua caminhada, não consegue fazê-lo cair. Ele vence Satanás morrendo sem pecar e oferecendo o seu corpo, o seu sangue para salvar a humanidade. Mas quando ele morre, em espírito ele está, ele torna-se Deus novamente. O corpo dele é resgatado, como será o nosso. Mas antes de ser resgatado em espírito, ele vai ao inferno, e diz a Bíblia que ele vai testemunhar ali a todos aqueles que estão no inferno: o Messias entra ali. E é o único que entra no inferno e sai. E
tira, e aqui, naquele momento diz a Bíblia que a autoridade do inferno não mais estaria nas mãos de Satanás. A boca do inferno não estaria mais aberta para aqueles que creem, mas Jesus passou a ter a chave da vida e da morte. Que coisa impressionante isso. E ele volta sobre o seu corpo, então ele está subindo. Por isso que a Bíblia diz: subindo as alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Depois de Jesus, a terra começa a mudar. A mudança é tão grande que até no calendário, antes de Jesus e depois de Jesus, a luz começa a brilhar em todos os segmentos, em todas as áreas, em todos os pontos. A prosperidade começa a visitar todas as nações da terra. É impressionante isso. Nós sabemos que o mal caminha rapidamente, mas o bem caminha muito mais rápido. A multiplicação. Então o que Jesus veio fazer? A Bíblia diz que Jesus veio retirar esse cativeiro. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz Lucas no capítulo 19, verso 10. A Bíblia diz que Jesus veio tirar o pecado do mundo. Diz João no capítulo 1, verso 29. A Bíblia diz em João no capítulo 2, verso 2, que ele veio fazer propiciação dos nossos pecados, pagar o preço dos nossos pecados. E 1 Pedro capítulo 1, verso 18 diz que ele veio nos resgatar do nosso fútil procedimento. Ele veio nos dar uma herança. Queridos, é tremendo, tremendo. Toda pessoa que ouve a palavra, e a palavra que eu quero concentrar hoje para você é exatamente esta: o menino nos nasceu, um filho se nos deu. E a Bíblia diz, Isaías: o governo estará sobre os seus ombros. A autoridade de Jesus está sobre todos os segmentos. Nós precisamos compreender isso. A autoridade do nome de Jesus. No nome dele. Diz maravilhoso. Tem alguns tradutores que traduzem maravilhoso e depois vírgula, conselheiro. Outros traduzem maravilhoso, conselheiro. Mas maravilhoso é o sentido de alguém que expressa uma glória impraticável no sentido da definição em palavras. Todas as pessoas que tiveram encontro com Jesus no tempo que estava na terra, e todas as pessoas que ainda hoje se encontram com Ele porque Ele se manifesta, percebem esta maravilha, essa excelência, essa sublimidade, ao ponto que Paulo chegou a dizer, quando pregamos no domingo, que diante desta sublimidade do conhecimento de Jesus, quando uma pessoa verdadeiramente se encontra com Jesus, ele se desarma. Na minha conversão, eu tenho dito isso, e constantemente eu relembro isso. Eu não me converti com ninguém pregando. Jesus precisou se manifestar. Jesus se manifestou. Eu tinha 15 anos. Eu ouvi a voz dele. A glória dele veio no lugar onde eu estava, brilhou. Eu estava ali fumando um cigarro, num encontro. Desse jeito ele veio. Não deu nem para esconder o cigarro e fingir que eu não estava fumando. Eu joguei o cigarro no chão e comecei a chorar. Eu nunca imaginava que Deus
era vivo. E nem precisava ninguém dizer para mim: este é Jesus. Eu percebi na hora que era Jesus. E quando eu ouvi a voz, eu falei: é Jesus, e caí chorando. Não dá para colocar, para verbalizar-nos. Mas a presença dele é algo que penetra tão profundamente no seu coração, que se torna inesquecível. Você percebe, ele vem a você, e quando ele vem, você vai perceber que ele está envolvido em tudo e está fora de tudo. Na verdade, ele administra tudo, mas particularmente ele está acima de tudo. Na realidade, Jesus veio, entrou na terra e se secularizou, entrou no templo, mas ele está acima do templo. É por amor a este Deus que eu particularmente digo: estou aqui, eu amo. Este é o meu amor, e este é o teu amor. E essa visão precisa ser aclareada dentro do nosso coração, e sabemos que é por Ele e para Ele foram feitas todas as coisas. Diz a Bíblia: quer no céu e quer na terra. E é maravilhoso a oportunidade de confessar Jesus, expressar Jesus e dar a Ele toda a honra e toda a glória, porque é Ele mesmo, não é Ele, não é. Qualquer bondade, qualquer ação que façamos nesta terra não advém de forma alguma de uma decisão assim pessoal sua. É o que nós não entendemos direito, mas é Ele que ativou isso no teu coração. Os desejos são tão altos, são tão sublimes, que nós não alcançamos esses desejos. Nós vivenciamos porque Ele faz isso. É o Espírito dele habitando em nós, e Ele quer que nós tenhamos este entendimento esclarecido, que não há prisão mais sobre você. Ele levou cativo o cativeiro, não há por que ficarmos angustiados. Temos que entrar nesse nível de fé. Eu preciso crescer neste entendimento que Ele levou cativo o cativeiro, que o jugo que pesava sobre você, a vara que feria, o cetro que nos oprimia, foi quebrado. Quando fala que Ele é o príncipe da paz, na tradução do hebraico é Ele, o príncipe da paz significa aquele que faz prosperar. Aquele que faz prosperar. Então eu concluo esta palavra para liberar no teu coração, o teu ser, para que você possa de dentro para fora alçar voos de entendimento, de compreensão da presente manifestação do Senhor Jesus vivo, companhia de outubro. Nós passamos este ano, cada dia foi ano de batalha, foi ano de choro, foi ano de adaptação, mas foi um ano da presença de Jesus constante sobre a sua vida. Constante. Você sabe disso. E ele, Jesus, que é valente, quer nos ensinar a sermos valentes. Nós precisamos viver, queridos, e sabermos que a Galileia dos gentios, onde Jesus se manifestou pela primeira vez, pode ser chamado Brasil, pode ser chamado o lugar que você veio, onde você estava, onde eu estava. Então a decisão do inimigo é te vencer. A decisão do inimigo é te subjugar. Mas a decisão de Jesus foi única. Ele desceu do céu e venceu Satanás. E ele disse: se eu venci, vocês também vão vencer. O que ele quer dizer com isso? Se aconteceu com ele, vai acontecer comigo, com você. Não está dizendo com isso. Ele vai parar para pensar sobre isso.
Ou porque Deus fala, se eu venci, vocês vão vencer também. Isso denota a presença dele. Olha, eu venci o inimigo, mas eu estou aqui com você. Eu já venci ele, mas agora você vai passar comigo. Você vai andar comigo. Eu vou andar com você. Jesus está andando com milhões de pessoas na terra. Satanás tem que se encurvar, tem que baixar a cabeça, ele tem que ficar aos pés de Jesus. Lembra? Assenta à minha direita, Deus falou com ele, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Sabe quem são os inimigos de Jesus? São toda a ação maligna que te opõe. E ser inimigo seu é ser inimigo de Jesus. Isso é tremendo. Então Satanás, o Deus deste mundo, ele vai continuar tentando ter autoridade sobre você. Mas põe uma coisa no seu coração para este ano de 2013: ele não precisa vencer. Você está liberto pelo sangue de Jesus de todas as trevas, de toda a autoridade de Satanás. Você já foi transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Podemos vencer. Cada desafio que acontecer, cada desafio que acontecer. Quando eu deixei a igreja que estava servindo, igreja evangélica, estava ali por um tempo mesmo, eu sou da igreja presbiteriana desde sempre, mas nós aceitamos um desafio, um convite para abrirmos uma escola teológica. Eu sabia que eu ficaria ali o tempo que Deus havia me liberado, mas sabia que ali não era o meu lugar. E eu percebi que a doutrina não condizia com aquilo que eu entendia. Então cada um pensa do jeito que quer. Eu tenho uma formação e eu não me adaptei. E chegou um dia que eu procurei o líder e falei, olha, não dá. Não me lembro como se fosse, ele falou para mim, nem um centavo a menos e nem um centavo a mais. Quando nós deixamos, e fui eu que deixei, ninguém me mandou embora, eu não fui maltratado para mandar embora, eu fui bem tratado, fui eu que quis. Mas nós deixamos um salário, que era um salário um bom salário, e com relação à minha estrutura e aquilo que eu posso fazer. Cada um ganha de acordo com aquilo que pode realizar. No meio cristão também tem um pouco disso. E eu me lembro que a minha esposa, que aí é o seguinte, eu tenho um ministério de enfrentar e de coragem. E o ministério dela não é de romper, ela é de preservar. Então ela preserva as coisas. Ela cuida de mim, ela preserva as coisas. Mas quem toma todas as decisões de romper, de ir, de fazer, quem ouve Deus sempre sou eu. E a fé dela, a fé que ela tem é para preservar. Então logo que saiu, ela começou a chorar. Teve um dia ela chorando. Eu encontrei com ela chorando, é difícil ver eu chorar. E ela estava chorando e ela falou, e agora como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para estudar? Que ela está fazendo teologia. E a mensalidade era 200 e poucos por mês. E ela falou, mas como que eu vou pagar a mensalidade? Aí eu falei, mas você não tem fé. E ela disse, eu não tenho fé. Eu falei, deixa que eu tenho fé com você. Eu creio com você. Eu creio. Ela chorava muito, eu falei, não vai te contar nada, filha. Nunca te conto nada. Não faltou nada. Eles não faltou nada. Nada. E
interessante que eu sou uma pessoa que não inspiro cuidados. Assim. A pessoa não acha que eu estou passando necessidade. Porque eu me visto bem, porque eu não reclamo, porque eu tenho um padrão de vida, uma maneira de ser, que a pessoa acha que eu estou sempre com muito dinheiro. Me acha um cara de patrão. Então a pessoa não dá nada para mim, porque tem dó. Mas Deus é que faz a obra. É maravilhoso. Hoje nós estamos aqui, nós oramos 6 meses. 6 meses. Os que estavam conosco lá reunidos em casa sabem disso. 6 meses exatamente Deus nos deu este lugar. Para todos nós. Esse lugar é o melhor lugar de todo o nosso estado. Nenhuma igreja tem uma área como essa. Deus nos deu isso. Não é particular, né? Porque também nunca nada foi particular, né? Mas para que nós possamos trabalhar. Então nós estamos aqui estabelecendo, fundamentando e colocando. Eu tenho visto Deus fazer uma coisa muito interessante. Ele tem tirado e colocado, tem tirado e colocado. Ele está formando uma estrutura maravilhosa. E está se apegando pessoas estão se apegando, estão sendo levadas a ter um foco em Jesus. Você percebe que não há foco na pessoa. O foco é Jesus. Por isso, quando eu conto alguns testemunhos, não é para você ficar focado em mim, para você entender que é Jesus mesmo. Então, mesmo Jesus que tem nos dado até hoje, fará de nós. Você está aqui com a oportunidade maravilhosa de legalização de vida, porque Deus nos últimos dias fará uma coisa tremenda. E Deus precisa de ministérios com caráter, pessoas que Ele possa confiar. Há muitas condições e muitos talentos aí espalhados que não tem segurança de estar com aquele outro líder. Eu estava lendo uma reportagem na Veja essa semana, ou hoje, de uma mulher que capitania, que governa. Ela tem uma missão de trabalhar com ricos do mundo todo. Então ela conta o seguinte, que as pessoas milionárias, os homens ricos, eles querem ajudar. Mas o grande ponto é a credibilidade. Deus quer criar em nós um ponto de estrutura de credibilidade, para que as pessoas possam vir a este lugar e se sentirem seguras, amparadas, motivadas verdadeiramente. E também para que qualquer pessoa queira contribuir eficazmente, nos dando seu tempo, seu talento, tudo que tem, que queira dar, seja um lugar que possa de fato ser beneficiador das pessoas. Isso é maravilhoso. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você, que o Natal significa a descida do Filho de Deus. Significa que Ele desceu, que Ele subiu e que Ele nos libertou e nos concedeu dons maravilhosos. Você tem esta habilidade também. Vamos ficar em pé.